Beleza, pessoal? Voltando para mais um bloco da nossa lei de migração. Vamos agora falar do artigo 15º dessa lei, dos vistos diplomáticos oficiais e de cortesia. Primeiro, cabe explicar o que seria cada um desses vistos. Pessoal, o que seria um visto diplomático? Seriam os concedidos a autoridades diplomáticas, aquelas que representam o seu país no exterior, que fazem aquela representação política do seu país, são os representantes políticos, né, nas embaixadas. Os oficiais seriam aqueles concedidos a funcionários, por exemplo, os servidores da Polícia Federal que vão de um país, que vão vir no Brasil a trabalho e etc., são vistos oficiais, que é concedidos a funcionários administrativos, funcionários do governo estrangeiro que recebem um visto oficial. E o visto de cortesia é aquele visto concedido, como eu tinha falado, de forma de uma gentileza, aqueles vistos esporádicos. Tranquilo? Vamos lá então, pessoal. Vamos falar deles propriamente ditos agora. Artigo 15º. Os vistos diplomáticos oficiais de cortesia serão concedidos, prorrogados ou dispensados na forma dessa lei e de regulamento. Como eu já tinha dito, essa lei é uma lei genérica, ela abarca de forma geral e, por determinação do Poder Executivo, vão ser editados portarias, decretos e normativas, esmiuçando o conteúdo dessa lei, regulamentando essa lei. Beleza? Parágrafo único. Os vistos diplomáticos oficiais poderão ser transformados em autorização de residência, o que importará cessação de todas as prerrogativas, privilégios e imunidades decorrentes do respectivo visto. Os vistos diplomáticos e oficial poderão ser concedidos a autoridades e funcionários estrangeiros que viajem ao Brasil em missão oficial de caráter transitório ou permanente, representando o Estado estrangeiro ou organismo internacional reconhecido. É o que eu tinha dito. Serão para autoridades administrativas, diferente do visto diplomático que é concedido para diplomatas. Beleza? Não se aplica ao titular dos vistos referido no caput e dispositivo da legislação trabalhista brasileira. Não se vai aplicar a legislação trabalhista brasileira aos diplomatas e aos vistos concedidos aos trabalhadores da administração estrangeira. Os vistos diplomáticos e oficial poderão ser estendidos aos dependentes das autoridades referidas no caput. Os filhos que vêm com eles, dependentes, pai, mãe, vai depender do grau de parentesco e da regulamentação internacional no que concerne representantes oficiais e diplomáticos. 17º. O titular de visto diplomático ou oficial somente poderá ser remunerado por Estado estrangeiro ou organismo internacional, ressalvado o disposto datado que contenha cláusula específica sobre o assunto. Traduzindo, ele não pode trabalhar, ter outra renda que não seja o país de origem dele, a representação dele. Ele só vai poder receber uma remuneração pelo país dele. Ele não vai poder ter nenhuma outra remuneração, ele não vai poder se dedicar a outro ofício. Parágrafo único do 17. O dependente titular de visto diplomático oficial poderá exercer atividade remunerada no Brasil sob o amparo da legislação trabalhista brasileira, desde que seja nacional de país que assegure reciprocidade de tratamento ao nacional brasileiro por comunicação diplomática. O filho do diplomata ele vai poder trabalhar no Brasil e receber uma remuneração. Diferente do diplomata, ele vai estar protegido pela lei trabalhista brasileira, diferentemente do diplomata, que não vai estar protegido pela lei trabalhista brasileira. Beleza? Tranquilo? 18º. O empregado particular, titular de visto de cortesia, somente poderá exercer atividade remunerada para o titular de visto diplomático, oficial de cortesia a qual esteja vinculado, sob amparo da legislação trabalhista brasileira. De novo, o empregado particular, titular de visto de cortesia, somente poderá exercer atividade remunerada para o titular de visto diplomático ou oficial de cortesia, a qual esteja vinculado, sob o amparo da legislação trabalhista brasileira. Esse cara ele vai ficar sujeito à lei trabalhista brasileira, se ele for titular de visto de cortesia e trabalhar para algum desses titulares, o diplomático, o oficial ou o de cortesia, ele vai poder trabalhar para esses três tipos de pessoas, porém, ele vai estar regido pela legislação trabalhista brasileira. Artigo 18º.
O titular de visto diplomático oficial de cortesia será responsável pela saída de seu empregado do território nacional. Ele que vai ser o responsável pela saída desse funcionário quando for o tempo dele sair. A responsabilidade vai ser dele. Seção 3. Do registro e da identificação civil do migrante e dos detentores de visto diplomático oficial de cortesia. Artigo 19. O registro consiste na identificação civil por dados biográficos e biométricos e obrigatório a todo imigrante detentor de visto de temporário ou de autorização de residência. Tem que ser feito um registro de identificação civil, como se fosse uma identidade, um RG. É obrigatório a todo imigrante, toda pessoa que chega ao Brasil, ela tem que ser feita essa identidade, seja ele de visto temporário ou de autorização de residência, ela tem que ter. Professor, e o visto de visita? Não, só o temporário, que ele vai ter uma estada de curta duração. Qual seria o período dessa curta duração? Seria o período em que vai se desenvolver a atividade laboral, científica ou de pesquisa. Nós temos aí um exemplo do Brasil, país do futebol, nós temos jogadores aí. Eles têm o visto o visto diplomático, mole. Eles vão ter aí o visto temporário, e nesse visto temporário, o contrato dele pode durar 1 ano, como pode durar 10 anos. E aí, inclusive, pode ser convertido em visto permanente. Porém, o tempo de duração desse visto temporário vai ser o tempo necessário à duração dessa atividade. Beleza? Tranquilo. O registro gerará um número único de identificação que garantirá o pleno exercício dos atos da vida civil. É igual uma identidade civil, um RG dos nacionais. Vai ser expedido um que é obrigatório para os detentores de visto temporário ou de permissão de permanência. Para permanecer no Brasil, eles vão ter que ter essa carteira de identificação. O documento de identidade do imigrante será expedido com base no número único de identificação. Parágrafo 3º. Enquanto não for expedida identificação civil, o documento comprobatório de que o imigrante já solicitou à autoridade competente garantirá ao titular o acesso aos direitos disciplinados nessa lei. Só o protocolo, aquela confirmação de que ele solicitou esse documento, já garante ele o acesso aos direitos previstos na legislação. Artigo 20. A identificação civil de solicitante de refúgio, de asilo, de reconhecimento de apátrida e de acolhimento humanitário poderá ser realizada com a apresentação dos documentos que o imigrante dispuser. Pessoal, a pessoa sai da crise lá na Síria, uma guerra civil. Ela, às vezes, não tem documento nenhum. Ela vai ter uma carteira de trabalho, se lá existir, ela vai ter uma certidão de nascimento. Então, não cabe aqui ao Brasil criar impeditivos para o exercício desse direito. Pedido de asilo, de acolhida humanitária, de documento de apátrida. Não cabe ao Brasil criar requisitos que possam inviabilizar a garantia desse direito. Portanto, qualquer documento que essa pessoa dispuser será aceito como entrada na regulamentação da situação dela no Brasil. Se ela tiver, professor, uma carteira de habilitação, vai servir. Se for um registro de nascimento, vai servir. Beleza? Tranquilo. Então, lembra disso para a sua prova. 21. Os documentos de identidade emitidos até a data de publicação dessa lei continuarão válidos até a sua total substituição. 22. A identificação civil, o documento de identidade, as formas de gestão da base cadastral dos detentores de vistos diplomáticos, oficial e de cortesia atenderão os dispostos específicos previstos em regulamento. Essas pessoas, pessoal, geralmente você tem um acordo, tratados internacionais para a concessão de vistos, para consulares, diplomatas e oficiais de representação estrangeira. Então, com base nesses acordos, nesses regulamentos, eu já tinha dito lá em cima que o Brasil, que essa lei não entraria nessas regulamentações internacionais e específicas, porque esses tratados são tratados bilaterais ou multilaterais, a quais às vezes regula de forma diversa ou especificando mais e melhor do que essa legislação. Essa legislação aqui, ela vai ser de forma geral, ela vai tratar de forma geral sobre o tema. Porém, fica afastado esses tratados, essas especificações internacionais. Beleza? Do residente fronteiriço. Lembra que eu disse que o residente fronteiriço
é aquela pessoa que mora ali nas fronteiras, geralmente as fronteiras secas do país, né? Aquelas fronteiras ali, Pedro Juan Cabarreiro, Foz do Iguaçu, e que fazem fronteira com o território nacional. Às vezes é até difícil você dizer onde começa ou termina o Brasil. Seção 1 do residente fronteiriço. Artigo 23. A fim de facilitar a sua livre circulação, poderá ser concedido ao residente fronteiriço, mediante requerimento, a autorização para a realização de atos da vida civil. Por quê, professor? Às vezes, pessoal, aquele pessoal da fronteira, eu inclusive trabalho com um colega que ele é residente de uma área de fronteira, ele fala o português tão corretamente que eu só fiquei sabendo que ele era nacional de outro país quando ele me falou. Ele é naturalizado brasileiro. Por quê? Porque a pessoa está ali naquela faixa de fronteira, tem um convívio tão grande com o Brasil que acaba ficando difícil a pessoa separar a nacionalidade originária dela do Brasil. Então, essa lei garante, mediante requerimento, acesso a certos atos. São todos? Não. Certos atos da vida civil. Parágrafo único. As condições específicas poderão ser estabelecidas em regulamento ou tratado. Como eu tinha dito, essa lei é genérica, ela é geral. Vai tratar de temas de forma superficial. E o Poder Executivo ele vai fazer de forma específica, regulamentando essa lei. Artigo 24. A autorização referida no caput do artigo 23, aquela autorização para praticar atos da vida civil, indicará o município fronteiriço no qual o residente estará autorizado a exercer os direitos a ele atribuídos por essa lei. Ele não vai poder exercer em todo o território brasileiro, vai ficar restrito àquele limite fronteiriço ali, até porque não tem porquê. O cara ali é da fronteira ali com Foz do Iguaçu, não tem porquê ele ter privilégios da fronteira lá em cima, em Roraima. Ele tem que ter ali naquela região a qual ele exerce ali a sua cidadania. Por isso essa lei permite que ele possa exercer atos da vida civil. Beleza, parágrafo 1º. O residente fronteiriço, detentor de autorização, gozará de garantidos direitos assegurados pelo regime geral de imigração dessa lei, conforme é especificado em regulamento. Parágrafo 2º. O espaço geográfico de abrangência e de validade da autorização será especificado no documento residente fronteiriço, como já tinha dito anteriormente. A área de abrangência, o local que ele vai poder exercer seus atos da vida, atos civis, vai ser estabelecido no documento a qual ele requerer. 25. O documento de residente fronteiriço será cancelado a qualquer tempo se o titular, preste atenção nisso, tiver fraudado documento ou utilizado documento falso para obtê-lo. Então, eu vou poder cancelar a autorização, o documento de residente fronteiriço, se ele tiver fraudado qualquer documento para obter esse direito. Tiver outra condição migratória. Se ele tiver previsto em qualquer outra condição migratória, ele vai ser apartado dessa condição de residente fronteiriço. Sofrer condenação penal. Professor, qualquer uma. Se ele tiver uma condenação penal transitada e julgada, ele vai perder esse benefício, até porque não interessa ao Brasil infratores da lei. Não interessa, não é interessante ao Brasil. Exercer direito fora dos limites previstos nessa autorização. Se ele exercer direitos não previstos na autorização dessa lei, se ele for além, pode ser cancelada. Beleza? A qualquer tempo. Seção 2. Da proteção do apátrida e da redução da apátridia. Pessoal, lembra que eu falei aqui no começo da lei que a situação dos curdos, que não tem um país, que não tem uma nação, mas eles têm um idioma em comum, eles têm uma história social, cultural, sociocultural em comum, eles têm uma história nacional comum. Inclusive Saladino, o homem que expulsou os cruzados de Jerusalém, ele era curdo. E nós temos uma história muito antiga do povo curdo ali no Oriente Médio, muito antiga, uma tradição muito antiga, que vai da Turquia, Iraque, Síria, e pega uma área muito grande desses países, a qual eles reivindicam que sejam criado o Kurdistão. Não existe esse país, pessoal. Eles pedem que sejam criados esse país, eles exigem, é uma reivindicação deles, porém esse país não existe. Qual a nacionalidade desse povo? Eles não têm uma nacionalidade, eles são conhecidos como apátridas. Por quê? Nenhum país reconhece a nacionalidade para essas pessoas.
Eles não têm uma nacionalidade. A Turquia não reconhece, o Iraque não reconhece, a Síria não reconhece. E eles não têm uma situação de nacional, eles não têm nenhum país a qual eles possam chamar deles. Então, logo você vê que isso é uma crise humanitária. A ONU prevê que todo mundo tem direito, todas as pessoas têm direito a ter uma nacionalidade, a ter um país. Então, eles não têm, e não só eles, vários outros países. Esse é o caso que eu me recordo, que é um caso bem grande, que a gente está vendo aí no noticiário, é a questão dos curdos. Artigo 26. O regulamento disporá sobre o Instituto Protetivo Especial do Apátrida, consolidado em processo simplificado de naturalização. Por que esse processo tão rápido, simplificado? Porque é previsto pela ONU a proteção ao apátrida. O fato da pessoa não ter uma nacionalidade, não ter um país, é algo que pode gerar um trauma muito grande no cidadão humano. Então, o Brasil traz esse conceito dessas garantias previstas pela ONU por tratados internacionais. O Brasil traz para o escopo dessa lei, traz para o cerne dessa lei esse espírito protecionista, esse espírito de abraçar, de proteger o apátrida. O processo de que trata o caput será iniciado tão logo seja reconhecida a situação de apátrida. Durante a tramitação do processo de reconhecimento da condição de apátrida, incidem todas as garantias e mecanismos protetivos de facilitação da inclusão social relativos à Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954, promulgado pelo Decreto número 4.246 de 2002, a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, promulgada pelo Decreto 50.215 de 66 e a Lei 9.474 de 97. Então você consegue perceber aqui que essa lei ela trouxe vários dispositivos legais de proteção à apátrida e colocou no corpo dessa nova lei, na Lei 13.445 de 2017, ela trouxe essas proteções e inseriu no corpo dessa lei, garantindo todos os direitos previstos ao apátrida. Aplicam-se ao apátrida residente todos os direitos atribuídos ao migrante relacionados ao artigo 4. Aqueles direitos que eles têm de remessa para o exterior, de garantia de união familiar, todos esses direitos previstos ao apátrida é previsto são previstos ao migrante e o imigrante são previstos ao apátrida. Não é porque ele não tem uma nacionalidade que eles não vão ser protegidos por essa lei. Muito pelo contrário. Parágrafo 4º. O reconhecimento da condição de apátrida assegura os direitos e garantias previstos na Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, bem como outros direitos e garantias reconhecidos pelo Brasil. A partir do momento que ele é reconhecido pela legislação nacional como apátrida, ele tem todos os direitos e garantias previstos nas normativas previstas para o apátrida. Parágrafo 5º. O processo de reconhecimento da condição de apátrida tem como objetivo verificar se o solicitante é considerado nacional pela legislação de algum Estado e poderá considerar informações, documentos e declarações prestadas pelo próprio solicitante e por órgãos e organismos internacionais e nacionais. O Brasil ele vai fazer o seguinte, vai fazer uma pesquisa para ver se essa pessoa é considerada mesmo apátrida, se de acordo com a legislação nacional dela, se de acordo com as normas do país dela, com a legislação internacional, essa pessoa é mesmo apátrida, não possui um país. Caso o apátrida opte pela naturalização, a decisão sobre reconhecimento será encaminhada a um órgão competente do Poder Executivo para aplicação dos atos necessários à efetivação da naturalização no prazo de 30 dias, observados o artigo 65. Vê que é bem rápido, pessoal. 30 dias. Vai ser analisado e vai ser publicado por ato do Poder Executivo. Esse reconhecimento, se ele optar pela naturalização, ele quer se naturalizar brasileiro. O apátrida reconhecido que não opte pela naturalização imediata terá autorização de residência outorgada em caráter definitivo. O Brasil, se ele fizer a opção de não se naturalizar brasileiro, eu não tenho pátria, mas eu não quero ser brasileiro, ele vai receber uma autorização de estada permanente no Brasil. Beleza? E, professor, como é que ele vai gozar dos direitos? Essa lei assegura todos os direitos previstos aos imigrantes e aos emigrantes, todos os direitos previstos nessa legislação vão ser aplicados aos apátridas. Caberá recurso quando a decisão negativa de reconhecimento da condição de apátrida. Se eu sou apátrida, eu sou um curdo, por exemplo, dou entrada no Brasil pedindo reconhecimento da minha nacionalidade e me é negado, eu posso entrar com recurso solicitando que seja revisto essa avaliação. Subsistindo a denegação do reconhecimento da condição de apátrida, é vedada a devolução do indivíduo para o país onde sua vida, integridade pessoal
ou liberdades estejam em risco. Olha que interessante, pessoal. Eu vim para o Brasil, entrei e pedi que seja reconhecido que eu sou apátrida. O Brasil negou, eu entrei com recurso, foi denegado de novo. Eu não sou considerado apátrida para título dessa lei, para título da regulamentação nacional que rege esse dispositivo. Eu não posso, em hipótese alguma, ser devolvido para o país que eu corra risco de vida. Eu não posso, por exemplo, eu sou da Turquia, vim da Turquia para o Brasil, sofro perseguição lá por ser curdo, e não é reconhecido aqui. O Brasil, por algum motivo, não reconheceu, alega que eu posso ser considerado nacional da Turquia, que eu posso ser considerado turco. Então, eu decido entrar com recurso, eu perco. O Brasil não pode, em hipótese alguma, me devolver para esse país. Por quê? Porque lá eu corro risco de vida. A minha liberdade pessoal, a minha integridade física estão em riscos. Então, o Brasil não pode me devolver. Beleza? Será reconhecido o direito de reunião familiar a partir do reconhecimento da condição de apátrida. Assim que ele for reconhecido apátrida, a condição familiar de reunião familiar dele vai ser garantida. Professor, o que seria direito de reunião familiar? De trazer a família dele para cá. Eu entro no Brasil, sou reconhecido apátrida, e aí eu vou poder me naturalizar ou poder receber um visto permanente, de residência permanente. Eu tenho o direito de trazer os meus familiares, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, minha mulher. Eu tenho esse direito de unir a família. Já que eu estou aqui, eu posso avocar esse direito e reunir a minha família. Alegar que o direito da união familiar tem que ser preservado. E, com isso, estender esse direito de permanência aos meus familiares. Implica a perda de proteção conferida por essa lei. O que acontece? O apátrida ele vai perder esse direito de proteção dessa lei, de permanecer no Brasil permanentemente, de ser considerado nacional, de se naturalizar naquele rito bem rápido. Por renúncia, eu posso renunciar aos direitos previstos nessa lei. A prova de falsidade de documentos invocados para reconhecimento da condição de apátrida. Se os meus documentos forem falsos, ou a existência de fatos que, se fosse conhecido por ocasião do reconhecimento, teriam ensejado decisão negativa. Se eu ocultar fatos, se eu mentir, se eu não revelo esses fatos, ou o governo brasileiro fica sabendo, a fiscalização fica sabendo desses atos que poderiam ter feito com que se fosse denegado esse pedido, eu posso perder as proteções previstas nessa lei para o apátrida. Seção 3 do asilado. Artigo 27. O asilo político, que constitui ato discricionário do Estado, poderá ser diplomático ou territorial e será outorgado como instrumento de proteção à pessoa. O asilo político ele não é obrigatório. Eu posso chegar num país e solicitar asilo político, aí minha vida vai estar correndo risco, perseguição política, etc. E o país não considerar, por exemplo, eu posso chegar num país fora do Brasil e alegar que eu estou sofrendo perseguição política. Nós conhecemos o que vem acontecendo no Brasil quanto a esse sentido. E o país lá fala o seguinte, não é perseguição política, isso aqui é um ato processual comum. E ser me denegado o pedido. Por quê? É ato discricionário do Estado. Beleza? Parágrafo único do artigo 27. O regulamento disporá sobre as condições para concessão e manutenção de asilo. Como eu falei, vai ter um regulamento específico para essa lei. Nesse regulamento vai vir os requisitos para você poder receber o conhecimento como asilo político. O Brasil vai considerar asilo político quando? Quando preenchidos os requisitos previstos em regulamento. Tranquilo? Artigo 28. Não se considerará asilo político a quem tenha cometido crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão nos termos do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Se eu sou condenado por crime de guerra, crime de agressão, crimes contra a humanidade, casos dos nazistas, Joseph Mengele, Hitler e etc. Esses caras não podem ter reconhecimento de asilo político. Inclusive, nós temos hoje aí, na crise humanitária, alguns países da Síria, alguns presidentes sendo condenados, sendo acusados de crimes contra a humanidade. Então, eu não vou poder reconhecer a situação de asilado dessa pessoa, tendo em vista esses crimes cometidos contra a humanidade. 29. A saída do asilado do país sem prévia comunicação implicará a renúncia ao asilo. Se eu estou no Brasil na condição de asilado político,
saio do Brasil sem avisar, sem comunicar à autoridade competente, eu, a partir desse momento, sou considerado como se estivesse renunciando à minha condição de asilado político. Beleza? De asilado, não precisa, não necessariamente ser asilado político, a condição de asilado. Da autorização de residência. Artigo 30. A residência poderá ser autorizada mediante registro ao imigrante, ao residente fronteiriço ou ao visitante, que se enquadre em uma das seguintes hipóteses. Residência tenha como finalidade pesquisa, ensino e extensão acadêmica. Residência seria o fato de ele morar, residir, permanecer no país. Tratamento de saúde. Quando vai ser permitido o visto de permanência no Brasil, nesse caso? Quando ele comprovar que tem meios para custear a sua estadia. Acolhida humanitária, estudo, trabalho, férias de trabalho, seria quando ele trabalha e está de férias, aquele intercâmbio. Prática de atividade religiosa ou serviço voluntário, seriam os missionários. Realização de investimento de atividade com relevância econômica, social, científica, tecnológica ou cultural. Reunião familiar. Lembra que eu falei que o apátrida, ele pode vir para o Brasil e a partir do momento que ele é reconhecido como apátrida, ele tem direito a reunir a família. Então, essas pessoas, quando vierem para o Brasil, mesmo que elas sejam nacionais de algum país, a esposa, por exemplo, a esposa tem uma nacionalidade, ela vai ser permitido o visto de permanência, a residência no país. A pessoa seja beneficiária de tratado em matéria de residência e livre circulação, seja detentora de oferta de trabalho, já tenha possuído nacionalidade brasileira e não deseja, não reúne os requisitos para readquiri-la, vai ser permitido. A pessoa foi nacional brasileira, era naturalizada brasileira, ou até mesmo o brasileiro que perdeu a condição de nacional, segundo a Constituição, nos requisitos ali da Constituição, que ela perdeu a condição de nacional brasileiro, a partir desse momento, ela vai poder regressar ao Brasil e aqui permanecer. Beleza? Seja menor, nacional de outro país ou apátrida, desacompanhado ou abandonado, que se encontra nas fronteiras brasileiras ou em território nacional. Isso aqui é quando o menor, ele chega sozinho ou ele foi abandonado pela família no território nacional e que se encontra nas fronteiras ou no território brasileiro, ele vai passar a ter direito a permanecer, a residência no Brasil. Ele vai ter direito a permanecer no território nacional. A pessoa que tenha sido vítima de tráfico de pessoas, de trabalho escravo, de violação de direitos agravada por condição migratória. Eu peguei um migrante que chegou no Brasil, ele foi escravizado, sofreu violação de direitos, ele vai poder, a partir de cessar essa situação, ele foi resgatado num cativeiro, ele vai poder se estabelecer residência no Brasil. A linha H, esteja em liberdade provisória o incumprimento de pena no Brasil. É óbvio, pessoal. Se a pessoa está cumprindo uma pena ou ela está em liberdade provisória, mesmo assim ela está respondendo uma sentença criminal, é óbvio que ela vai ter o direito de permanência no Brasil, até cessar essa condenação, até ela cumprir essa pena. Outras hipóteses definidas em regulamento. Então, isso aqui é um rol exemplificativo. Poderão ocorrer outros casos, que a pessoa vai receber esse visto de essa autorização de permanência no território brasileiro, de residência permanente no território brasileiro. Beleza? Não se considerar a autorização de residência a pessoa condenada criminalmente no Brasil, no exterior, ou por sentença transitada e julgada, desde que a conduta seja tipificada na legislação penal brasileira, ressalvados um caso em que a conduta caracteriza infração de menor potencial ofensivo. A pessoa se enquadra nas hipóteses previstas na linha B, C e I do inciso 1º da linha A, do inciso 2º do caput desse artigo. O disposto no parágrafo 1º não obsta a progressão de regime de cumprimento de pena, nos termos da Lei 7.210, de junho de 1984, ficando a pessoa autorizada a trabalhar quando assim exigido pelo novo regime de cumprimento de pena. O cara está lá, liberdade provisória, cumprindo uma sentença no Brasil. Isso não impede que ele progrida, nem que ele trabalhe. Beleza? Os procedimentos conducentes ao cancelamento de autorização de residência no recurso contra a negativa de concessão de autorização de residência devem ser respeitados o contraditório e a ampla defesa. A pessoa tem direito, como todo processo no Brasil, que respeita o devido processo legal, ela tem direito à ampla defesa e o contraditório. Artigo 31. Os prazos e procedimentos de autorização de residência que trata o artigo 30 serão dispostos em regulamento observado o disposto nessa lei.
Parágrafo 1º, será facilitada a autorização de residência nas hipóteses da linha A e E do inciso 1º do artigo 30 desta lei, devendo a deliberação sobre a autorização ocorrer em prazo não superior a 60 dias, a contar de sua solicitação. Segundo, nova autorização de residência poderá ser concedida no termo do artigo 30, mediante requerimento. Terceiro, o requerimento de nova autorização de residência após o vencimento do prazo de autorização anterior implicará sanção prevista no artigo 2º do artigo 109. Nós vamos falar dessas sanções aqui no próximo bloco. Nós vamos fazer no final do último bloco, nós vamos fazer algumas questões para tentar esmiuçar mais ainda essa lei. Parágrafo 4º. O solicitante de refúgio, de asilo ou de proteção ao apátrida fará jus à autorização provisória de residência até a obtenção de resposta do seu pedido. Cheguei no Brasil, um exemplo. Solicitei a condição de reconhecimento de apátrida. A partir daquele momento, até a definição, se eu sou ou não reconhecido como apátrida, eu tenho direito à residência permanecer no Brasil até aquele momento. A partir daquele momento, se eu for reconhecido, eu tenho direito de permanência permanente, de residência permanente no território nacional. Poderão ser cobradas taxas pela autorização de residência. Você poderá ter que pagar taxas ao poder público por essa autorização de residência. É possível. Grava isso para a sua prova. É possível cobrança de taxas para autorização de residência? É possível, certo. Artigo 23. O regulamento disporá sobre a perda e o cancelamento da autorização de residência em razão de fraude ou de ocultação de condição impeditiva de condição de visto, de ingresso ou de permanência no país, observando o procedimento administrativo que garanta o contraditório e ampla defesa. Eu consegui, com base nos requisitos dessa lei, obtenção da concessão de permanência, de residência no Brasil, se eu, por regulamento, vão ser criados mecanismos que façam que eu possa perder essa condição após a ampla defesa e o contraditório. 34. Poderá ser denegada a autorização de residência com fundamento nas hipóteses previstas do inciso 1, 2, 3, 4 e 9 do artigo 45. Nós vamos chegar lá e vamos tratar desse tema especificamente. A posse ou propriedade de bem no Brasil não confere o direito de obter visto ou autorização de residência em território nacional, sem prejuízo do disposto sobre visto para a realização de investimento. Anota isso aí. Artigo 35. Vou repetir, porque se cair na sua prova, você não falar, nossa, não falou sobre isso. Grifa isso aí. Artigo 35. A posse ou propriedade de bem no Brasil não confere o direito de obter visto ou autorização de residência em território nacional, sem prejuízo do disposto sobre visto para realização de investimento. O que é isso aqui, professor? O fato de eu ter imóveis, ações, ser proprietário, não me garante autorização de permanência, não me garante o direito de obter visto, não me garante o direito de permanecer no território nacional, o simples fato de eu ser proprietário. Beleza? Grava isso. Seção 5 da reunião familiar. O visto ou autorização de residência para fins de reunião familiar será concedido ao imigrante que, inciso 1º, cônjuge ou companheira sem discriminação alguma, independente da orientação sexual, cônjuge ou a companheira ou companheiro vão ser permitido o direito de reunião familiar, visto ou autorização de residência. Você vai ter um visto de entrada no Brasil ou você vai ter uma autorização de residência, de morada, de estadia por tempo determinado ou indeterminado no Brasil. Você vai residir no Brasil, você vai ter um direito de residência, de morar no território nacional. Se você for imigrante, e aí vai ser estendido ao seu cônjuge ou companheira, sem discriminação alguma. Seção 5 da reunião familiar. Artigo 37. O visto ou autorização de residência para fim de reunião familiar será concedido ao imigrante que, cônjuge ou companheira, sem discriminação alguma, o direito de residência, de permanecer no Brasil com base na reunião familiar, vai ser garantido ao cônjuge sem discriminação nenhuma, podendo ser, independentemente da orientação sexual dela ou dele, vai poder ser estendido esse benefício de autorização de residência com base no princípio da reunião familiar. Inciso 2º. Filho de imigrante, beneficiário de autorização de residência, ou que tenha filho brasileiro, ou imigrante beneficiário de autorização de residência. A pessoa possui uma autorização de residência com base no direito da reunião familiar, ao princípio da reunião familiar. A pessoa que vier, os filhos dele, vão ter direito à
residência no Brasil. Ascendente, descendente até o segundo grau, irmão de brasileiro, imigrante beneficiário de autorização de residência, ou que tenha brasileiro sob a sua tutela ou sua guarda. A pessoa tem um brasileiro sob a tutela ou a guarda dela, ela tem o direito de autorização de permanência ou de residência ou de receber um visto brasileiro. Capítulo 4. Da entrada e da saída do território nacional. Seção 1. Da fiscalização marítima, aeroportuária e de fronteiras. As funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras serão realizadas pela Polícia Federal nos postos de entrada e saída do território nacional. A Polícia Federal vai ter competência para exercer essa polícia marítima e de fronteira nos postos ali da Polícia Federal. O NEPOM cuida ali da fronteira com Foz do Iguaçu, outros postos na fronteira avançada no norte. Então, a Polícia Federal vai ter essa competência de polícia marítima e polícia de fronteira. Parágrafo único. É dispensável a fiscalização de passageiro, tripulante e staff de navio em passagem inocente, exceto quando houver necessidade de descida de pessoa à terra ou de subida a bordo do navio. O que acontece? O que seria a primeira coisa? O que seria passagem inocente? Seria quando eles passam por águas brasileiras, passam pelo Brasil, de forma a não atracar, de forma a não ficar no Brasil. Ele vai passar pelo território brasileiro com destino a outro local. Ele vai simplesmente passar pelo território brasileiro sem objetivo de permanência, de atracar nos portos brasileiros ou no aeroporto ou aeroportos brasileiros. 39. O viajante deverá permanecer em área de fiscalização até que seu documento de viagem tenha sido verificado, salvo os casos previstos nessa lei. O estrangeiro, que ele vem ao Brasil, ele tem que ficar na área de fiscalização até o seu documento ser confirmado. É o que nós vemos nos filmes ali. A pessoa fica naquela área de fiscalização e só após isso que ela pode entrar de fato no território nacional. Aquela área ali é considerada área internacional. Poderá ser autorizada a admissão excepcional do país de pessoa que se encontre em uma das seguintes condições, desde que esteja de posse do documento de viagem válido. Não possua visto. Ela tem o documento de viagem válido, mas ela não possui visto. Isso vai ser possível, essa autorização, de forma excepcional. Seja titular de visto emitido com erro ou omissão. A pessoa tem um visto que veio com algum erro material ali, de nome, identificação, ou que não veio algum dado relevante. Poderá ser permitida a entrada dela no país de forma excepcional. Tenha perdido a condição de residente por ter permanecido ausente do país na forma especificada em regulamento e detém as condições objetivas para a condição de nova autorização de residência. A pessoa era residente no Brasil, permaneceu ausente do país por um tempo que ela venha a perder essa autorização de residência. Então, e se ela preencher de forma objetiva esse requisito de novo, ela poderá ter uma autorização de entrada no Brasil de forma excepcional. 5. Seja criança ou adolescente desacompanhado de responsável legal e sem autorização expressa para viajar desacompanhado, independente do documento de viagem que porta, e hipótese em que haverá imediato encaminhamento ao Conselho Tutelar ou em caso de necessidade da instituição indicada pela autoridade competente. A criança chega ao Brasil sozinha, independente do documento de viagem que ela porte. Ela chegou sozinha ao Brasil. Vai ser, em caso excepcional, permitido a entrada dessa criança ou adolescente desacompanhada. Parágrafo único. Regulamento poderá dispor sobre suas hipóteses excepcionais de admissão, observados os princípios e as diretrizes dessa lei. Poderá ser editado um regulamento específico para ditar quando vão ser permitido a entrada no território brasileiro e o que seria considerado essa excepcionalidade. Artigo 41. A entrada condicional em território nacional de pessoa que não preenche o requisito de admissão poderá ser autorizada mediante assinatura pelo transportador ou por seu agente, em termo de compromisso de custear a despesa com a permanência e com as providências para a repatriação do viajante. 42. O tripulante ou passageiro que, por motivo de força maior, for obrigado a interromper a viagem em território nacional, poderá ter seu desembarque permitido mediante termo de responsabilidade pelas despesas decorrentes do transbordo. 43. A autoridade responsável pela fiscalização contribuirá para a aplicação de medidas sanitárias em consonância com o Regulamento Sanitário Internacional e com as disposições permanentes. Do impedimento de ingresso, ou seja, quando vai ser proibido que a pessoa entre adentre do território nacional. 45.
Poderá ser impedido de ingressar no país após entrevista individual e mediante ato fundamentado a pessoa que anteriormente foi expulsa do país enquanto os efeitos das expulsões vigorarem. A pessoa estava no Brasil, cometeu um crime e não é mais pessoa bem-vinda no território nacional. E aí é feito um processo, o processo transitou, ela foi expulsa do território nacional por ato do Ministério da Justiça. Após essa expulsão, ela vai ter um período para cumprir. Se no decorrer desse prazo, ela que não acabou, não cessou os efeitos dessa expulsão, ela retornar ao território nacional, ela pode ser impedida de entrar. Segundo, condenado ou respondendo a processo por ato de terrorismo ou por crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão no termo definido do Estatuto de Roma. Vai precisar do trânsito julgado? Não. O simples fato dela responder a um processo por crime de guerra, terrorismo, genocídio, pode ensejar o seu impedimento de ingressar no território nacional. Também não tinha outra razão, né? A pessoa responde por um ato de terrorismo, ela não é pessoa bem-vinda no território nacional. Não precisa transitar e julgar. Quarto, que tenha o nome incluído em lista de restrições por ordem judicial ou compromisso assumido pelo Brasil perante organismos internacionais. E aí vocês vão ter vários compromissos assumidos pelo Brasil: combate ao crime organizado, tráfico de pessoas, tráfico de drogas e etc. Se a pessoa tiver, com base numa decisão judicial, impedida de entrar no território nacional, o Brasil não vai poder permitir que ela entre no território nacional. Quinto, que apresente documento de viagem que não seja válido no Brasil. Porém, pessoal, cabe um adendo. Ela pode solicitar o laissez-passer. E aí, esse documento que não é aceito no Brasil, ela vai poder receber esse documento que permite a entrada dela no território nacional. É considerado um documento de viagem. Porém, ela pode ter a tua autorização de ingresso denegada. Pode não ser concedido esse laissez-passer e ela receber a negativa quanto ao seu ingresso no território nacional. Esteja com prazo de validade vencido ou esteja com rasura e indício de falsificação. Se o documento de viagem dela ali estiver vencido ou estiver com rasura na identificação, ela também pode vir a ser impedida de entrar em território nacional. Sexto, que não apresente documento de viagem ou documento de identidade quando admitido. Que ela não apresentou, ou então ela não entregou o documento, que não tem esse documento. Sétimo, cuja razão da viagem não seja condizente com visto ou com motivo delegado para isenção de visto. A pessoa tem um visto ali de estudante. E aí, ao chegar no aeroporto, ela alega outras razões para a viagem, ela não consegue comprovar o que motivou essa viagem e usa um visto diferente. Isso acontece muito ali naquelas entrevistas que a Polícia Federal faz, que a Receita faz, e a pessoa está com um tipo de visto, mas não consegue comprovar o objetivo daquela viagem. Então ela tem a permissão de acesso ao país negada. Que tenha comprovadamente fraudado documentação ou prestado informação falsa por ocasião da solicitação de visto. Quando foi solicitado o visto dela, ela apresentou documento falso, ela omitiu informação. Que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal. Aí você tem vários princípios ali na Constituição Federal que ela praticou qualquer ato contra. Vamos supor que ela praticou um ato contra a humanidade, contra a paz, contra a dignidade da pessoa humana, e etc. E ela cometeu qualquer um desses atos, ela pode ser impedida de entrar no território nacional. Parágrafo único. Ninguém será impedido de entrar no território nacional por motivo de raça, religião, nacionalidade, pertencência a grupo social ou opinião política. Eu não posso impedir de entrar no território nacional um muçulmano. Não posso impedir de entrar no território nacional alguém vindo do estrangeiro, de um país asiático, de um país africano. Nós vemos aí o caso de pessoas que estavam com ebola, suspeita de ebola. Você não pode, com base nisso, porque ele veio da África, ele veio de um país e impediu a entrada dessa pessoa com fundamentos únicos e exclusivamente na nacionalidade da pessoa. Você tem que fundar em outros requisitos. Você não pode pegar de forma subjetiva e falar quem vier desse país é proibido de entrar no Brasil. Grupo social, racial, opinião política, você não pode. Igual fez o governo Trump nos Estados Unidos agora, tem pouco tempo, de proibir pessoas oriundas de certos países com base na lei antiterrorismo. É proibido isso no Brasil. Você não pode impedir o ingresso de pessoas no Brasil com base nesses requisitos. Capítulo 5º.
das medidas de retirada compulsória, quando a pessoa vai ser retirada compulsoriamente do país, vai ser expulsa do país. Artigo 46. A aplicação desse capítulo observará o disposto na Lei 9.474, de 1997, e nas disposições legais tratados, instrumentos e mecanismos que tratem da proteção aos apátridas ou de outras situações humanitárias. 47. A repatriação ou deportação e expulsão serão feitas para o país de nacionalidade ou de procedência do imigrante ou do visitante, ou para outro que aceitem observando os tratados dos quais o Brasil seja parte. Aqui, pessoal, cabe falar o seguinte. Lembra que eu disse que o apátrida ele não pode ser encaminhado para o país que ele corra risco de vida ou de liberdade, etc.? Então, esse dispositivo fala que o cara que foi expulso do país, ele não pode, o cara que foi expulso do país, ele deve ser preferencialmente enviado para o país de origem, ou o país ao qual aceite ele. Porém, a gente tem que observar que ele não pode ser mandado para o país onde a vida dele corra risco. Tranquilo? 48, perdão. Nos casos de deportação ou expulsão, o chefe da unidade da Polícia Federal poderá representar perante o juiz federal, respeitados nos processos judiciais, direito à ampla defesa e ao devido processo legal. Ele vai poder solicitar, no caso de expulsão ou deportação, ele vai poder representar, ele vai poder responder perante ao juiz federal. Ele vai poder ser a pessoa ali que vai representar perante o juiz federal. Ou os procedimentos judiciais ali, respeitar os procedimentos judiciais. Da repatriação. A repatriação consiste em medida administrativa de devolução de pessoa em situação de impedimento ao país de procedência ou de nacionalidade. Medida administrativa, não é medida penal, criminal, civil, é medida administrativa de devolução da pessoa em situação de impedimento. Aquelas situações que eu elenquei, de pessoa impedida de entrar no território nacional, ela vai ser repatriada. Parágrafo 1º. Será feita imediata comunicação do ato fundamentado de repatriação à empresa transportadora e à autoridade consular do país de procedência ou de nacionalidade do imigrante ou do visitante, ou quem a representa. Duas coisas. Você vai comunicar a empresa transportadora. O que seria isso? A empresa aérea. Você vai comunicar à empresa aérea que essa pessoa vai ter que ser devolvida. E você vai comunicar ao consulado, que é quem defende os direitos dos nacionais dos países deles. Como eu tinha dito, o Brasil, através dessa lei, vai garantir, assegurar o direito dos cidadãos brasileiros no exterior. Então, se um brasileiro for ao exterior e for deportado, ele vai ter assistência e etc. do consulado. A mesma coisa um estrangeiro, um migrante que vier para cá, um imigrante que vier para cá, ele vai ter direito a ter essa assistência do consulado. Vai ser comunicado ao consulado a situação dessa pessoa e a companhia, a empresa aérea de transporte. 2. A Defensoria Pública da União será notificada preferencialmente por via eletrônica, no caso do parágrafo 4º desse artigo, ou quando a repatriação imediata não seja possível. Não foi possível repatriar a pessoa imediatamente. Eu tenho que comunicar a Defensoria Pública, a Defensoria Pública da União. Eu comunico à Defensoria Pública da União a situação dessa pessoa, se não for possível repatriá-la imediatamente. 3º, condições específicas de repatriação podem ser definidas por regulamento ou tratados, observados os princípios e as garantias previstas nessa lei. Eu vou poder criar mecanismos, requisitos para repatriar uma pessoa, desde que eu respeite os requisitos e os princípios dessa lei, as proteções previstas nessa lei. Parágrafo 4º. Não será aplicada a medida de repatriação a pessoa em situação de refúgio ou de apátrida. O apátrida chegou no Brasil, ele não vai ser repatriado até comprovar a situação dele. Ao menor de 18 anos desacompanhado, ou separado da família, a criança, ela não vai ser repatriada, exceto no caso que se demonstrar favorável para a garantia de seus direitos ou para a reintegração à sua família de origem, a quem necessite de acolhimento humanitário, nem em qualquer caso medida de devolução para o país ou região que possa apresentar risco à vida, à integridade pessoal ou à liberdade da pessoa. A criança só vai ser repatriada se for melhor para ela, devido a encontrar com a família. No caso, a criança chegou ao Brasil sendo transportada fruto de um tráfico internacional de pessoa. Aí ela vai ser repatriada porque é bom, é salutar que ela seja devolvida para a família dela. Porém, se ela chegar aqui desacompanhada, vindo de uma perseguição política, de uma guerra, mesmo que ela não preencha os requisitos, ela vai ficar no Brasil. Ela vai ser
dado o direito dessa criança permanecer no Brasil. Ela não vai ser expulsa do território nacional, repatriada do território nacional. Seção 3, da deportação. A deportação é medida decorrente de procedimento administrativo que consiste na retirada compulsória de pessoa que se encontra em situação migratória irregular em território nacional. Pessoal, a deportação é ato administrativo, não é penal, não é criminal, não é civil. De novo, é ato administrativo, que consiste na retirada compulsória, na expulsão, né, da pessoa, de mandar a pessoa, de retirar a pessoa do território nacional de forma compulsória. E aí, diferentemente da repatriação, que é quando a pessoa chega no território, que ela é repatriada, inclusive tem que se avisar a companhia aérea, aqui é quando a pessoa é encontrada em situação irregular no país. É o que acontece com os brasileiros que vão para os Estados Unidos, por exemplo. Eles são encontrados em situação irregular, são deportados. Diferentemente de lá, que o que é considerado crime, no Brasil não. Porém, a pessoa vai ser deportada. Artigo 50, parágrafo 1º. A deportação será precedida de notificação pessoal ao deportando, na qual constem expressamente as irregularidades verificadas e o prazo para regularização não inferior a 60 dias. Eu peguei uma pessoa, sou fiscal, peguei uma pessoa em situação irregular. A Polícia Federal apurou que a pessoa está de forma irregular no Brasil. E aí ela vai ser deportada. Porém, ela tem que ser notificada e ela tem um prazo de 60 dias para regularizar a situação dela. Apresentar pedido de asilo, visto, a residência permanente no Brasil, reconhecimento da situação de apátrida, todos os dispositivos dessa lei. Ela tem 60 dias para regularizar a situação dela. Podendo ser prorrogado por igual período, ela vai ter 60 dias, mais 60 dias, totalizando 120 dias para regularizar a situação dela. Por desfaz fundamentado e mediante compromisso de a pessoa manter atualizadas suas informações domiciliares. Quando vai ser permitido essa prorrogação? Quando a autoridade fundamentar por despacho e quando a pessoa se comprometa a manter atualizadas as suas informações domiciliares, onde ela está morando, onde ela frequenta e etc. Onde ela trabalha, as informações referentes à moradia dela, à estadia dela, onde ela se encontra. Parágrafo 2º do artigo 50. A notificação prevista no parágrafo 1º, aquela notificação que o órgão competente emite para a pessoa, não impede a livre circulação em território nacional, devendo o deportando informar seu domicílio e suas atividades. E aquilo ali não vai impedir, não vai gerar um ato de prisão, a pessoa não vai ser presa, porque não é crime, não tem criminalização, a pessoa não vai ser impedida de transitar no território nacional, devendo simplesmente informar o seu domicílio e as suas atividades, vamos supor que ela trabalhe, etc. Parágrafo 3º. Vencido o prazo do parágrafo 1º, sem que se regularize a situação imigratória, a deportação poderá ser executada. Eu tenho 60 dias, prorrogado por mais 60. Em 120 dias, eu não concluí a minha regularização, eu posso vir a ser deportado. De novo, posso vir a ser deportado. Poderá, não é obrigatório isso, vai ser analisado outros critérios, e ela poderá vir a ser deportada. Quarto, a deportação não exclui eventuais direitos adquiridos em relação aos contratuais ou decorrentes de lei brasileira. A pessoa tem direitos, garantias, contratos, a aquisição, ela não vai perder esses direitos e garantias em decorrência da sua deportação. Ela é uma pessoa sujeita de direitos. Parágrafo 6º. O prazo previsto no parágrafo 1º poderá ser reduzido nos casos que se enquadre no inciso 9º do artigo 45. Aquelas situações ali previstas específicas do inciso 9º do artigo 45, poderá fazer com que esse tempo de regularização seja diminuído, seja reduzido. 51. Os procedimentos conducentes à deportação devem respeitar o contraditório e ampla defesa e a garantia de recurso com efeito suspensivo. O que quer dizer isso? A pessoa entrou com recurso, esse recurso vai suspender o prazo que essa pessoa tem para poder ser deportada de forma definitiva. Não é 60 mais 60, ela entra com recurso e aí vai suspender esse prazo. Parágrafo 1º. A Defensoria Pública da União deverá ser notificada preferencialmente por meio eletrônico, por meio eletrônico, para a prestação de assistência ao deportando em todos os procedimentos administrativos de deportação.
Poderá a Defensoria Pública da União prestar auxílio? Deve. Ela deve prestar auxílio ao deportando. A ausência de manifestação da Defensoria Pública da União, desde que prévia e devidamente notificada, não impedirá a efetivação da medida de deportação. Eu só posso impedir a deportação, tendo em base a manifestação da Defensoria Pública da União, se ela não for notificada. Mesmo que ela não se manifeste, se ela for notificada no prazo legal, se ela for notificada e não se manifestar, isso não vai impedir a deportação da pessoa. Ela deve ser previamente notificada. Porém, se ela for notificada e não se manifestar, isso não impede a deportação da pessoa. 52. Em se tratando de apátrida, o procedimento de deportação dependerá de prévia autorização da autoridade competente. Como eu tinha te falado, o apátrida ele vai ter uma situação peculiar. Ele vai pedir, ele vai dar entrada na solicitação do reconhecimento de apátrida, e aí vai ser analisado se ele é ou não apátrida. Se ele não for considerado, vai caber recurso. Se for comprovado que ele não é apátrida, ele vai poder ser deportado do país, não podendo ser deportado para o país que a vida dele corra risco de vida. Porém, se for reconhecida a situação de apátrida, ele vai ter autorização de residência permanente no território brasileiro. Porém, se eu não reconhecer, para poder deportar esse apátrida, eu vou ter que ter prévia autorização de autoridade competente. Beleza? Eu não posso deportar pelo simples fato de ser negada a situação dele de apátrida no território nacional. Lembra disso. Artigo 53. Não se procederá à deportação se a medida configurar a extradição não admitida pela legislação brasileira. Se a deportação dessa pessoa for considerada extradição para títulos da lei brasileira, não admitida, extradição não admitida pela lei brasileira, ela não poderá se configurar. Ela não vai poder se concretizar. Eu não vou poder deportar essa pessoa. Beleza? No próximo bloco nós vamos tratar da expulsão, do procedimento de expulsão da pessoa. Beleza? Tamo junto.